Gracias. Jesús enseñó sobre la palabra. Y Jesús, para que le entendieran, siempre usaba pues ejemplos de lo que se vivía en ese tiempo. Iba caminando con los discípulos y con los que le seguían y siempre usaba ejemplos para que lo entendieran. Hablaba el idioma de los que estaban a su lado. Amén. Digo el idioma para que se entienda, ¿no? Que él hablaba lo que ellos podían entender, para que lo entendieran. Claro, cuando Jesús les habla de la palabra, les habla de un sembrador que va y siembra una semilla. Amén. Y les dice, esa semilla, esa palabra, para que lleve frutos, tiene que caer en una buena tierra. Amén. Bendito Dios. ¿Y qué tiene que pasar a nuestras vidas para que esa palabra lleve frutos? Pues tiene que caer en la tierra del buen corazón. Amén. ¿Y qué es el buen corazón? Pues es ese corazón dispuesto a escuchar esa palabra. Y no solamente escuchar, porque ¿saben qué? Que Jesús también dio el ejemplo ahí cuando Él explicaba eso, que muchas veces la palabra cae en buena tierra y nosotros la recibimos. Pero el tema es que luego salimos de aquí y ya nos olvidamos. Amén. O aún no hemos salido de la iglesia y ya nos estamos peleando con el hermano, o con la mujer, o con el marido. Ya nos enojamos. Amén. Pero, ¿qué tenemos que hacer? No es que no nos podamos enojar, porque es que ya veo vuestras caras como que ya me miran mal. Pero, hermano, la palabra cuando nosotros, y no solamente en la iglesia, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nos sumergimos en su palabra, esa semilla tiene que caer aquí en nuestro corazón y nosotros la tenemos que guardar y atesorar y cuidar. ¿Para qué? Porque todo lleva su tiempo. Es decir, cuando nosotros sembramos una semilla, porque si ya nos sumergimos en todo, en lo que Jesús explicaba, nos vamos más allá y vemos que cuando nosotros sembramos una semilla en una buena tierra, la tenemos que cuidar, la tenemos que guardar, la tenemos que regar y en su debido momento saldrá, van a nacer y ahí van a salir y van a nacer los frutos. Amén. Por obra del Espíritu Santo, porque por mucho que nosotros nos esforcemos, no vamos a conseguir que un árbol lleve frutos. Ahora sí que si nosotros lo cuidamos, si nosotros lo mimamos, lo regamos, en su debido momento el poder de Dios hará que esos frutos nazcan. Y así es la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Nuestro deber es guardar esa palabra en nuestro corazón, meditar en ella, dejar que esa semilla empiece a recorrer todo nuestro cuerpo. Amén. Y somos como un árbol. Y luego de repente, ¡pup!, sale un buen fruto. Y tú dices, oh, ¿esto salió de mí? Esto es el poder de Dios que va cambiando nuestras vidas. Esto es el poder de Dios que nos va transformando. Pero muchas veces nosotros nos queremos con nuestras propias fuerzas empezar a hacer cosas. Y como siempre digo, y a mí me ha pasado muchas veces, ¿cuántos domingos me habré propuesto? A partir de ahora todo va a cambiar. Amén. Y empieza el lunes y más o menos lo controlaba. El martes más o menos también, pero ya se me escapaba algo. Y el miércoles ya mitad y mitad. Y el jueves ya no podía más.
Señor, una vez más he fracasado. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es con nuestro esfuerzo queremos cambiar y cambiar las cosas. Pero en el Señor es diferente, es su semilla, su palabra entra en nuestra vida, en nuestro corazón. Nosotros la cuidamos, la creemos y empieza a obrar el Espíritu Santo en nuestras vidas y empezamos a hacer cosas buenas, cosas correctas. Nuestro corazón empieza a ser transformado y cambiado. Porque cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos con un corazón muy herido, muy golpeado. Venimos con muchos traumas. Venimos con muchas cosas que nosotros tenemos que ir desechando y cambiando. Venimos con una mente llena de cosas que luego nosotros tenemos que darle información para que nuestra mente empiece a cambiar y vea las cosas no conforme a cómo lo veía, sino conforme a cómo lo ve Dios ahora. Amén. Bendito Dios. Y así es. Por eso atesoremos la palabra de Dios. Oremos, cuidemos, meditemos en estas cosas, en su palabra durante la semana, en las cosas que vivamos, vayamos a la palabra de Dios y eso forme parte poco a poco de todo nuestro ser. Amén. Gloria a Dios. Aquí tengo un bote con papelitos, con palabras escritas. Y quizás alguna, o varias, o muchas, o quizás todas, te suenen, o a lo mejor te ayuden a comprender, o formen parte de tu vida. ¿Quieren saber qué hay? Bueno, voy a invitar a Jarbas que me ayude en eso. Vamos a irse a ver. Hay bastantes. Sí, a ver. Empezamos fuerte, ¿eh? La verdad que sí. Drogadicción, dice. Abandono. Divorcio. Privación de libertad. Aina, ¿los tienes todos? Humillaciones. Aborto. Dependencia emocional. Identidad distorsionada. Bueno, dice relaciones o relacionamientos, dijo, abusivos.
relaciones abusivas, ansiedades, juegos de azar, tráfico de drogas, escasez, víctima de abusos sexuales a los 4, 9 y 11 años. Tabaco. Alcoholismo. Pornografía. Adulterio. Prácticas de brujería. Prácticas homoafectiva indeseada. Bueno, aquí envuelto en la nueva era. Prostitución pagada. Traumas. Maldiciones hereditarias. Extradiciones internacionales. Depresión. Y enfermedades. Se acabó. Casi nada. Casi. Wow, cuántas cosas, ¿no? Ahí viene ese Arajón. ¿Conoces a alguien que haya vivido o pasado por esas cosas, por tantas experiencias y haya podido soportar o vencer todo eso? Bueno, a ver, yo creo que y muchos se pueden sentir o nos podemos sentir identificados con estas cosas. Claro, y el tema es que yo creo que a veces, ¿no? Cuando se nos habla de estas cosas que son cosas que hacemos mal, ¿no? En nuestra vida. Y lo primero es que cuando escuchamos eso es verdad que muchas veces también nos sentimos como condenados, ¿no? Porque bueno, son cosas que a veces hay cosas que son fuertes, pero bueno, es que esto es lo que hay en el mundo. Y bueno, una persona sola también tener todo esto es fuerte. Pero yo sé que hay uno que nos puede librar de todo eso. ¿Quién? Jesús. Jesús nos puede librar. Claro, es verdad que nos asustamos. Nos asustamos con estas cosas. Pero yo el otro día leí algo que es impactante, y es que nuestra herencia, y es para que nosotros también entendamos, ¿no? Que la herencia que nos dejó Adán es la herencia del pecado. Claro, ¿y qué pasa? Que
este pecado está dentro de nosotros porque es nuestra herencia y se manifiesta de muchas maneras. Lo que o pastor acaba de descrever é uma história que eu vivi. Uma história de 40 anos. Vou recém cumprir 47. E justo, eu posso dividir em 3 partes esses 47 anos. 4, quando eu tinha 4 anos, me sacaram de meu jardim. Me sacaram do jardim de Éden, que eu estava tão feliz aí como ninho. Mas aí me sacaram com 4 anos, quando fui vítima de abusos. E entrei em um deserto por 40 anos, fazendo-me muitíssimas perguntas, como podia haver passado tudo isso. Foram muitas experiências. Tudo que está aqui é o que eu vivi. E eu por muito tempo me perguntava, será que algum dia eu vou conseguir suportar ou sair de todo essas experiências que estou vivendo, que me levaram tantas coisas? Eu sabia que dentro de mim algum dia ia passar, que eu seria liberto, curado e transformado, tudo isso. Não sabia como, mas sabia que um dia ia passar, e passou. De 4 a 40 anos vivendo tudo isso. E logo 3 anos vivendo bajo a graça do Senhor, que me curou e me libertou de tudo isso. Eu poderia dizer muitas coisas, mas hoje quero falar de algo que foi um detonante para que eu pudesse ver superado tudo isso. Claro que Jesus foi o detonante, mas Ele tocou não somente minha alma, mas também meu coração e minha mente. Porque, claro, tudo o que começou desde os 4 anos aos 44 foram muitas coisas, e eu vivi em uma confusão mental tão grande que eu não entendia. Então, foi quando me deparei com Romanos 12:2. Não os conformeis com as coisas deste mundo, pero transformai-vos, renovai-vos pela renovação de vossa mente. Então, eu disse ao Senhor, eu não estou conforme com tudo isto. Não me conformo de seguir vivendo tudo isto. Me mirei hacia dentro e disse, eu não posso mais, eu não quero. Se há alguma coisa que pode fazer, hazlo. Empieza a hacerlo, Senhor, porque eu não posso solo. Então foi minha mente que começou sendo transformada, meus pensamentos, e eu tomando novas ações, novas atitudes, que me levaram a outro caminho, que é o caminho que o Senhor sempre ha querido que eu estivesse, mas eu estava atrapado em meio de tudo isto. Não podia seguir. Que é a renovação de mente? Não se trata só de pensar positivo, sino de um processo profundo e contínuo em que nossa maneira de pensar, interpretar a realidade e tomar decisões vai sendo transformada. Implica passar de padrões automáticos, daninhos ou limitantes, a uma forma de pensar alinhada com a verdade, a sabedoria e o propósito de Deus. ¿Por que é necessário? A mente acumula crenças, heridas, medos, traumas, hábitos indestrutivos. E isto vamos arrastrando-nos, nos vai arrastrando-nos. Muitas decisões que são tomadas através de pensamentos não examinados. É muito importante darmos ênfase em lo que estamos pensando. Porque o que pensamos influi diretamente em lo que vamos a sentir e lo que vamos a hacer.
Em Provérbios 23:7 diz: tal como es el hombre piensa, assim es em su coração. E assim será. Como identificar esses pensamentos? Para mim foi um reto muito grande, porque eu tinha pensamentos maravilhosos, pensamentos que me levavam a praticar tudo que está aqui. E logo, começar a fazer um caminho de volta, começar a fazer tudo segundo a palavra de Deus, para mim foi um reto muito grande. Pero graças a Deus que temos o Espírito Santo para nos guiar. E claro, a culpa, o temor, a inferioridade, a autoestima e o orgulho também nos aferra para não tomar decisões e seguir para adelante. Conformidade com a verdade. Essa é a verdade que nos interpretação, ou isso edifica ou destrói. Quando estamos pensando, eu comecei a fazer essas perguntas. O que estou pensando, viene do Senhor ou não viene? Então, comecei a identificar pensamentos destrutivos e pensamentos que me levavam a tomar decisões segundo a palavra do Senhor. Lo que eu escutava, meditava, lo que escutamos, lo que meditamos, muda nossa mente, nossos pensamentos. A palavra, a reflexão consciente e o silêncio interior são fundamentais. O que estamos lendo? O que estamos escutando? Em que estamos meditando? Isso tudo influi. Por isso, a leitura da palavra, eu lo he puesto como primordial em minha vida a recém-despertar. E isso para mim foi algo surreal e que começou a transformar meu ser de dentro para fora. Minha mente. Tempo e constância, vaya. O tempo, a constância, a perseverança. Eu venia na igreja e escutava o pastor dizer: ser perseverante, ser constante, não desiste. Eu digo, é que está difícil. Pero não desisti, segui e o Senhor me deu a vitória. Frutos de uma mente renovada. A paz que excede todo entendimento. A paz interior, a claridade para decidir as coisas, para tomar decisões. A liberdade emocional, não está preso a nada nem a nadie, pero aprisionado em Cristo. O cambio genuíno de la conducta. Eu exigia cambios de mim a princípio, de já, pero esses cambios é gradual, não? E a conducta também. Porque venimos ao Senhor tal como venimos, e às vezes queremos um cambio tão rápido que desistimos. Não, é gradual. Temos que ter paciência. Sensibilidade a lo que é bueno, justo e verdadeiro. A renovação da mente desde o âmbito espiritual. Espiritualmente, renovar a mente é permitir que Deus revele a palavra através do Espírito Santo a nossa mente. A palavra rema, a palavra revelada através do Espírito Santo a nossa mente. Quando leemos a palavra, quando oramos, pedimos: Senhor, revela tu palavra a minha mente. Que queres falar? Eu me perguntava muito: Senhor, que queres falar? Háblame e renova-me através do Espírito Santo. Como eu dizia, o comportamento, a conduta, não é instantânea, é gradualmente, e o ambiente em que estamos inseridos também ajuda para bem, mas claro, há que saber em que ambiente vamos estar. Eu não vivia dentro de uma comunidade, eu vivia solo por minhas próprias vontades. E quando passei a estar em ambientes corretos, tudo começou a cambiar.
La mente es como campo de batalla y lo es diaria, es continua todos los días. No podemos estar tampoco fiando de nuestra fuerza del brazo porque no es así. Tenemos que fiarnos del Señor. Los pensamientos de culpa, cambiar por la gracia. Los temor, cambiar por la confianza. Es que pensamos que tenemos el control. No tenemos control de nada. La dependencia es en el Señor. Em 2 Coríntios 10:5 diz: levamos cautivo todo pensamento à obediência a Cristo. Renovar a mente implica discernir que pensamentos vêm de la verdade, a quais não e aprender a dar ordens e comandos a eles. Dar ordens e comandos a los pensamentos. Claro, o inimigo é sucio e sarcástico. Ele tentou e tenta todos os dias querer recordar-me quizás onde estava, que hacías, por onde ibas, te gusta isso, te gusta el outro. E aí é onde venimos e decimos, eu não sou, já não estou, já não vivo, sou nova criatura em Cristo. Assim que te calles porque eu não vivo mais aí. Dar ordens, comando a pensamentos. Deus nos transforma dizendo-nos primeiro o que fazer. Senão, Deus não nos transforma dizendo primeiro o que temos que fazer, senão que recordando-nos quem somos. E quem somos? Somos hijos. Quando a mente se renova, deixas de pensar como escravo e empieza a pensar como hijo. Não actúas para ser aceptado, senão desde a aceitação. A obediência flui como resposta e não como obrigação. Efésios 22, 24 diz: despojai-vos del viejo hombre e vestivos de novo. Sacar as vestes viejas e ponermos roupas limpias e planchadas. O papel do Espírito Santo é dar-nos forças e renovando dia a dia. A palavra como um instrumento. A palavra é o instrumento de renovação e rendição diária delante do Senhor. Soltar o controle, como dizia antes, aceitar a correção não é fácil, ¿eh? Aceitar a correção. Porque estamos acostumbrados eu a ser como eu queria e logo aceitar a correção do Espírito Santo. Às vezes vamos para allá, vamos para cá, não quero aceitar, pero há que ter um coração ensinável e obediente para obedecer os princípios de lo que reza o Senhor, de lo que diz o Senhor. Deus renova por dentro ou por fora? Desde logo por dentro. Por fora vem depois. Mostrando-me pensamentos, não vive. Deus renova por dentro. Eu decía, mostra-me que pensamento não vem de ti e ensina-me a ver tu como eres. E discernir a voz de Deus é parar, escuchar o que Ele tem a dizer-nos. Deus habla através do Espírito, se filtra em nossa mente e confirma em nosso coração. É discernimento de aprender, discernimento se aprende com relação e não com fórmulas. Não há fórmulas. É discernimento para ter uma relação com o Senhor, é realmente rendir-nos a Ele e escuchar sua voz. Em Juan 10, 27 diz: mis ovejas oyen mi voz e me seguem. Deus não se contradiz. Se um pensamento vá contra o caráter de Cristo, que é amor, verdade, humildade e santidade,
se não vem do caráter de Cristo, esses pensamentos, então já sabemos de quem vem. Se não vem basado em isto, é do inimigo. Então temos que rechazá-lo, porque Cristo é amor, verdade, humildade e santidade em nós outros. Salmo 119, 105 diz: Tu palavra é lâmpada para nossos pés, que traz paz paz e conforto. A voz de Deus não humilha, não acusa e não genera ansiedade constante. Em Colossenses 3:15 diz que a paz de Cristo govierne em seus corações. A paz que o mundo não entende. Esta paz vem de Cristo, essa paz vem do Senhor a nossa mente e a nossos corações. O caráter de Deus, esse pensamento refleja a um Deus amoroso, santo, paciente e verdadeiro. Se não, descártalo. El fruto, Mateus 7:16. Por sus frutos los conocerán, que produz paz, humildade e obediência. Não produz orgulho, não produz ansiedade e tampouco confusão, que é onde eu havia vivido 40 anos em uma confusão mental muito grande. O Evangelho de Cristo e o amor de Deus é para todos. E o Espírito que traz a revelação da palavra a nossa mente é o mesmo, é o Espírito Santo. Eu não usei evangelhos distintos em todo isto. Eu he usado a um solo. O Evangelho de Cristo, a palavra do Senhor, é uma sola para todo isso. Não existe fórmulas e não existe evangelho distinto para según que coisa. É o mesmo. O evangelho que transforma homens, que busca, é o evangelho de Cristo e não há fórmula. Um só é usado para se curar e libertar de tudo isso. E o Espírito foi o mesmo, o Espírito Santo. E eu dizia: Senhor, se me has salvado foi por algo. E eu dizia: pois se me salvasses para te conhecer melhor. Isso é o que eu pido cada dia, conhecer-lhe melhor, cada dia, cada dia, cada dia, e que Ele pueda ser conhecido através de mim, onde quer que eu vá. Ángel, ¿me puedes poner el mensaje? ¿Esta? ¿Sí? En Romanos 5:20 dice: donde superabundó el pecado, donde abundó el pecado, superabundó la gracia. Y yo decía: Señor, cuánta gracia. Como decía el pastor, se alguém se ha identificado com algo do que eu he vivido, ou que esteja passando por algo com o que eu he vivido, não desanimes, creia que em Cristo todo é possível. Através de uma mente renovada, todo é possível. Assim que, Efésios 4:2, me despojei eu de todo isso. Todo. E nova criatura sou em Cristo. Le doy toda a honra, toda a glória e toda a alabanza.